Então eu vou trazer um tema de meditação hoje, né? Que é um tema para a gente pensar, contemplar e repousar nele, que é um tema que eu acho que ele é muito importante, que está muito ligado à questão assim de que muitas pessoas entendem que a caminhada espiritual tem que ser algo agradável. Agradável no sentido de sempre as coisas são boas, as coisas são maravilhosas, as coisas vão viver em harmonia, né? E pelo contrário, né? A caminhada espiritual, a caminhada consciente, ela é uma caminhada muitas vezes dolorosa, porque você vai estar entrando em contato com coisas, né? Coisas das quais você antes não estava querendo enxergar, não estava querendo olhar, né? E coisas que de início elas não são nada agradáveis, né? Então essa ideia de que ao eu ir começar a fazer uma prática espiritual, meditar diariamente, fazer yoga, praticar alguma linha de tradição, budismo, o próprio yoga, Vedanta, etc., que essa experiência sempre vai ser agradável e positiva, isso é muita ilusão. A caminhada ela é dolorosa, ela é bem tortuosa, né? Porque é uma jornada de um guerreiro ali, né? Que ele vai se autolapidando. E aí eu separei uma passagem, né, do Trungpa, que ele fala sobre algumas armadilhas dessa questão de que dentro dessa nossa caminhada espiritual, que a gente acha que vai ser agradável e tal, como que às vezes a gente cria armadilhas com as nossas justificativas, né, sobre os processos que a gente está passando. E aí ele fala uma coisa assim, ó: se considerarmos a espiritualidade como um meio para adquirirmos conforto, toda vez que tivermos uma experiência desagradável, uma decepção, tentaremos racionalizá-la, né? Então ele fala no sentido assim, se a gente acha que a caminhada espiritual é sempre buscar um conforto, ele está falando no conforto no sentido assim, que sempre vai ser confortável, porque você está se autoconhecendo. Não, tem hora que não tem nada confortável. Tem hora que, pelo contrário, você quer o máximo empurrar aquele insight, aquela percepção, aquela auto-observação, aquele autoconhecimento que está sendo revelado ali durante a sua prática, né? Então, muitas vezes não tem nada disso, muitas vezes não tem nada de conforto, vai ser desagradável, né? Só acontece que quando essas coisas desagradáveis acontecem, como a gente está esperando conforto, a gente está esperando coisas boas, a gente acaba criando mecanismos de justificar isso de maneiras que faz com que a gente não olhe para a experiência na sua verdadeira forma. Por isso que ele aponta isso, ó, que aí muitas vezes quando a gente tiver experiências desagradáveis, como decepções, a gente vai então criar maneiras de racionalizar aquilo, justificando aquilo de alguma forma. E isso é muito negativo na nossa caminhada, porque nessa justificativa você de fato não está entrando em contato com desapontamento, né? Você não está entrando em contato com a decepção, você não está entrando em contato com o desagradável, aquilo que é ruim. E lembrando que é desse lugar, né, como ele coloca, que às vezes são nessas experiências frustrantes, né, que a gente realmente entra em contato com a nossa verdadeira natureza, porque o frustrante não é o que o ego quer. O ego sempre está procurando, né, se aproximar daquilo que ele deseja, daquilo que ele se apega e afastar aquilo que é aversivo. Então, se aquilo que é aversivo você afasta justificando com algum jargão espiritual, que você deveria estar passando por aquilo, por determinada coisa, você acaba deixando de ter a experiência direta, né, do que aquilo realmente está se apresentando. Então, muitas vezes na nossa caminhada espiritual, ela realmente, se a gente for honesto e sincero com o que está acontecendo, a gente vai entrando em contato com aquilo que é desagradável, com um torto, com o que a gente não quer, né? Eu vou dar um exemplo assim que eu penso, né? Porque, por exemplo, nesse sentido que ele fala, né? Então a gente vai tentar sempre estar racionalizando, justificando, né? Vou dar um exemplo assim, por exemplo, acontece, sei lá, acontece a pessoa se acidenta, né? E aí ela vai e começa com uma justificativa assim: ah, esse acidente ele foi muito bom para mim, porque aí a partir dele aquela minha limitação, como por exemplo o acidente foi bater o carro e não ir
numa palestra, qualquer coisa assim. Ou aquele acidente fez eu não fazer aquela viagem para eu poder depois entender que eu não precisava daquela viagem. Vamos supor que a pessoa tem uma justificativa assim. Ou outra. Foi muito bom a partir do momento que essa pessoa sai da minha vida e aí eu pude me libertar e entrar em contato com tal coisa. Justificativas tipo essas, né? Bem, alguns momentos talvez essas justificativas sejam verdadeiras, sejam que realmente aquilo foi necessário e aquilo fez você aprender, mas nem sempre é assim. E aí muitas vezes nessas justificativas, como por exemplo, aquela pessoa se afastou e fez eu ter a minha liberdade. Não, às vezes a importância era realmente que aquela pessoa estivesse ali no seu processo, que era ali que você ia entrar em contato com todas aquelas suas dificuldades que você não deu conta e afastou. E aí, por exemplo, se nessa justificativa, que é esse ato de ficar sempre justificando tudo que acontece, tentando dar um sentido para aquilo, sendo que às vezes o verdadeiro sentido da sua caminhada espiritual era simplesmente estar vivenciando aquela experiência frustrante de decepção, você afasta aquela oportunidade de aprendizado. Então, é mais ou menos nesse sentido que o Trungpa está falando. E eu estou fazendo uma ressalva, um parêntese eu não estou negando que não existam situações que não acontecem, porque elas, de fato, o não ter acontecido, não foi, esse não ter acontecido, muitas vezes ele foi uma oportunidade grande mesmo. Mas o questionamento que o Trungpa está trazendo e que eu estou aqui reiterando, reificando, é que muitas vezes nessas nossas justificativas sempre tem um ego querendo criar uma situação para falar que o que está acontecendo é a melhor experiência para ele. E nisso a gente perde a oportunidade de ver as coisas na sua verdadeira forma, sem o olhar do ego, né? Num olhar do self, né? Sem essa dualidade. E a gente perde essa experiência que a gente sempre está justificando, sempre tentando fazer com que as coisas sejam maravilhosas e o ideal para mim, porque eu sempre quero estar nas minhas experiências mais agradáveis, mais confortáveis, né? Eu não quero entrar em contato com o torto, com o ruim, com a decepção, com o desapontamento, eu não quero entrar em contato com nada disso. Então, a proposta dessa meditação que a gente vai fazer hoje nós vamos entrar em contato, né, com essa coisa, esse padrão de muitas vezes querer justificar, e nesse ato de justificar a gente afasta aquilo que na verdade a gente deveria estar simplesmente olhando para a natureza daquilo. Tá?